lembre que você volta. Ah, não removeu ninguém hoje. Então, olha só. Eu vou colocar para espelhar minha tela, para a gente falar. Ah, hoje são 28/9, 8h15 da manhã. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre núcleo, para falar novamente sobre cromossomo, DNA e gene. Por que isso? Eu passei uma atividade de 12 questões, e na atividade perguntava o que era cromossomo, o que era gene, e o que era DNA, eu acho, né? E aí as pessoas ficaram com dúvidas. Então a gente vai voltar um pouquinho, por quê? Quem fez biologia celular semestre passado teve aula de núcleo. Tá fácil a matéria. Quem não teve aula de biologia celular ainda, que é a galera do primeiro período, não deve estar fácil. Por quê? Porque é matéria que viu lá no ensino médio e teve gente que não teve biologia no ensino médio. Então, nós vamos fazer diferente. Eu vou passar para vocês, tá? Eu vou passar para vocês o melhor. O primeiro já pegou genética? Porque não é predisposição, não é pré-requisito, Maria Eduarda. Tem disciplina que uma depende da outra, que é pré-requisito. Por exemplo, Química 1 e Química 2. Eu só faço a Química 2 se eu tiver feito a Química 1. A genética ela não é pré-requisito. Então, ela pode ser dada em outros momentos, dependendo do curso, na área da saúde e tal. Por exemplo, lá na UEG, você tem a genética até antes de histologia, né? Então, não é pré-requisito, depende do semestre, depende da grade do semestre. Sim, sim, mas aí semestre que vem vocês têm biologia celular e histologia. Por que vocês não estão tendo agora? Porque tem aula prática toda semana, né? Então, possivelmente, com esse decreto que ainda não autorizou a gente a voltar, vocês poderiam sair prejudicados com a matéria, né? Agora tem uma galera que já tem gente que não teve e tem gente que já teve. Então, assim, para o semestre que vem, aí coloca histologia, biologia celular, e aí tem como fazer. Mas a genética ela não é um pré-requisito. A diferença é que subentende-se que você veio do ensino médio com um pequeno conhecimento, pelo menos o que é célula. E aí, hoje a gente vai fazer um compilado, a gente vai voltar lá atrás para lembrar, pelo menos, o que é DNA, gene, tudo bonitinho para quem já teve e para quem nunca teve. Sobre as atividades, eu vou colocar para vocês. Ok, Gabi? Eu vou colocar para vocês a atividade de marcar, conforme eu falei, tá? Para a gente corrigir antes da prova. Alguém me perguntou se a gente vai ter uma revisão. Sim, a revisão é a correção de todas as atividades, onde eu vou, assim, todas as partes, tudo que for importante, a gente vai estar discutindo, tá bom? Os slides eu postei para vocês até onde a gente foi. Hoje, outro slide, outra matéria sim, que é o início de tudo. Então, vamos lá? O que eu vou pedir para vocês? Tá com dúvida? Abre o áudio e pergunta, tá? Porque eu não consigo te ver perguntando no chat. E não fica com dúvida, pode perguntar, tá? A aula é a hora certa de você perguntar tudo que você quiser. Eu explico 50 vezes se for preciso. Combinado? Certo? Então, olha só, pessoal. Espero que, pelo que eu falei hoje, vocês não fiquem com vergonha de perguntar também, tá? Que não tem nada a ver. Uma coisa é celular, outra coisa é na aula. Tudo bem? Eu vou colocar aqui os slides. Lembra que eu falei para vocês que nossos slides, que alguns slides ia estar com o nome do Juan, porque o Juan é o professor da disciplina junto comigo. Em vários cursos, então a gente organiza o mesmo material para as duas aulas. Todo mundo está conseguindo ver o slide?
Sim ou não? Sim. Sim. Se alguém não conseguir, avisa, tá? Dona Carmilda, tá conseguindo? Então, vamos lá. Sim, professora, estou conseguindo. Ai, que gracinha, tá até abrindo o áudio. Tá ficando fera nesse negócio, hein, Dona Carmilda? Olha, vamos lá. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente vai voltar até a gente chegar aí na parte de núcleo, para dentro do núcleo falar do DNA, dentro do DNA o gene. Então, vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Então, 1930, né, os médicos começaram a fazer estudos com a população humana. E com esses estudos, eles começaram a anotar as características da população. Então, eles colocavam lá assim, maior parte brancos, maior parte negros, orelha tal tamanho, pescoço de tal jeito, né? E eles começaram a ver um porte, a falar de um porte onde seria aquelas pessoas que seriam as mais bem-sucedidas. Então, eles colocaram o nome de eugenia. O que é eugenia? Eugenia, quando ela é positiva, seria aqueles que são bem dotados biologicamente. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês clássico que a gente vê muito na televisão. É aquela pessoa bonita, é aquela pessoa que tem um bom porte, é aquela pessoa inteligente. Então, ele tem uma eugenia que ela facilita para ela, é aquela parte positiva. E aí, quando nascia uma criança que fosse muito magrinha, quando nascia uma criança que era muito desnutrida ou que não crescia muito, ele tinha uma eugenia negativa. Então, eles começaram a verificar isso para falar assim, olha, se nascer aquela criança e ela não tiver eugenia positiva, nós vamos matar. Se a criança tiver a eugenia positiva, a gente não precisa de matar, porque ela vai ser bem-sucedida na vida. Isso lá na década de 30. Isso já acontecia nas tribos aqui no Brasil, né? Tem várias tribos que dependendo de como a criança nasce, ele já a própria comunidade, né, eles já fazem, já matam aquela criança, isso algumas culturas, alguns locais, ou se nasce outro sexo, né, por exemplo, assim, porque lá pode ter um homem, aí nasceu a mulher, aí, então eles iam lá e matavam. Então, em vários locais, eles olhavam isso. Por quê? Porque aquele filho, ele tem que ser um filho para lutar na tribo. Aí nasceu uma mulher. Eles iam lá e matavam. Então, essa eugenia, no início do século, era algo, assim, muito 880. Era muito, assim, Hitler, né? Tanto que aqui, ó, no nosso exemplo, eles começaram a falar dos alemães e dos judeus. Então, quando a gente olhar o alemão aqui, você vai lembrar que eles começam a fazer a esterilização, eles começam a eliminar tudo que achava que era inferior. Então, os nazistas, eles iam falar assim, não, nós vamos matar. Mas aí eles começaram a pensar em que matar. Então, eles começaram a eliminar raças que eles achavam, ou características que eles achavam inferiores. Então, eles matavam judeus, eles matavam ciganos, todos que viriam da Polônia, os negros, os homossexuais, os deficientes mentais, né? Então, lá em 1924, quando
eles começaram a fazer esse estudo de eugenia, tudo que era levado a dizer que era uma raça inferior era levado a escolher se a eugenia era positiva ou se ela era simplesmente negativa. E aí começou a ter, né, em 1920, aí próximo já da Segunda Guerra, da guerra mesmo, eles começaram a falar sobre raças, né, sobre higiene racial, sobre pobreza. Então, assim, uma coisa importante que a gente fala sobre a genética, tá? Só para vocês entenderem, deixa eu colocar eu aqui um pouquinho, só para vocês entenderem um pouquinho, tem gente que vira e fala assim, porque no Brasil as pessoas tentam tirar vantagem de outras, né? Porque no Brasil tal coisa acontece. Sexta-feira eu fui ao Banco do Brasil e fiquei 4 horas na fila esperando o gerente falar comigo, sentada lá no meio-fio, na fila. Ele tinha um rapaz que veio dos Estados Unidos. Aí ele falava assim, porque aqui no Brasil todo mundo tenta tirar vantagem do outro. Ah, porque no Brasil a moeda não presta. Porque chegou um ponto que já estava com vontade de falar, volta para lá, o que você está fazendo aqui, né? Se é tão ruim. E aí começou a falar. Se ele conhecer um pouquinho da história do Brasil, ele vai entender que nós temos uma característica que, quando o Brasil ele foi colonizado, Portugal mandou para o Brasil quem? Vocês sabem? Escreve aí para mim. Quem que vocês acham que veio primeiro para o Brasil? História do Brasil. Quem que vocês acham que veio colonizar o Brasil? Os escravos até que tava beleza. Galera da África, beleza. Os portugueses juntos. Isso aí, Isabela. O que eles fizeram? Quando eles descobriram o Brasil, não tinha quem mandar para cá. A galera não queria vir para cá. Porque era um país que não tinha nada, só tinha índio, tinha floresta e tal. Então, eles chegavam nos presídios da época, nas cadeias, né? Eles chegavam nos prostíbulos, eles chegavam nos manicômios e pegavam aquelas pessoas de lá e traziam para o Brasil no barco, certo? Para colonizar aqui. Para que quando outras pessoas chegassem aqui, já falava, não, aqui é uma colônia de Portugal. Então, os relatos da época é que as pessoas que estavam presas lá vieram para cá e aqui eles eram cidadãos, né? Eram as pessoas que trabalhavam ali. E essas pessoas que trabalhavam, quem assistiu aquela novela que acabou agora, eu não sei o nome dela, mas que tinha o Dom Pedro, via, né, os ladrões, as pessoas, né, que tinham problemas mentais, essas pessoas que moravam, mas tudo era já levando vantagem em várias coisas, né? Sempre. Você sabe por que você recebe no final do mês o salário? Um salário. Salário vinha do sal. Sal era moeda, né? Então, naquela época, quem era o dono do sal era a galera que tinha o dinheiro. Então, muitas vezes a pessoa trabalhava o mês inteiro, trabalhava um período e recebia em sal, por isso virou salário. E aí, essas pessoas que colonizaram o Brasil eram pessoas que realmente sempre tiraram vantagem. Então, é nossa cultura. É algo da nossa cultura, porque se você vê as coisas que até hoje são feitas, é algo que vem de cultura. Tem que continuar a roubar? Tem que continuar a fazer isso? Lógico que não. Mas a gente tem uma cultura, certo? E essa cultura
ela é totalmente diferente. Ela pode vir na genética. Tem vários estudos que tentam demonstrar que a pessoa tem por exemplo, o assassino, que ele teria um gene desde que nasceu. Os psiquiatras, vários estudos de psicanálise, ele tenta demonstrar que aquela pessoa que é um psicopata, que possivelmente ele tem um gene ali. Tem um livro que chama acho que é Mentes Sombrias. Conta o caso de crianças que, por exemplo, o menino tem 3 anos, está com o irmãozinho no quintal de casa, e ele joga o irmão dele na piscina, e o irmão dele tenta sair da água, e ele olhando para o irmão, ele não ajuda, o irmão morre afogado. Tem filmagem, sabe? Tem documentários sobre isso, onde o menino vai lá, depois de 15 minutos que o irmão afogou, respira, entra correndo na casa e fala para o pai que a criança caiu na piscina. 15 minutos depois que ele viu que o irmão já tinha morrido há muito tempo. E ele ficou lá olhando. E aí eles tentam estudar a mente daquela criança que sabia, com 3, 4 anos, que aquilo que ele estava fazendo era errado e por que aquilo continuou. Então, tem um outro estudo lá que demonstrava que a criança, desde 1 ano, 2 anos, ela já fazia coisa com os irmãos e conseguia esconder, né? E aos 12 anos, ela matou a família inteira. Então, assim, será se isso é um gene que veio nele? Ou será se seria a criação? O que vocês acham? O que vocês acham? Isso é uma questão que era top para discutir na sala, né, de debate. Pois é. Ó, a Cauane... Eu acho que é um gene. É um gene? Pois é. O que acontece? Olha só. Alguns estudos, eles falam que vem um gene, mas que esse gene, ele pode ser... ele pode nunca aparecer aquelas características naquela pessoa. Por exemplo, dependendo do lugar que aquela criança é inserida, ela poderia ser ou não violenta. Vamos dar um exemplo, tá? Tem um estudo tentando demonstrar que as pessoas que tiveram violência, crianças que sofreram violência familiar, por exemplo, quando eram pequenas, eles têm grande chance de serem violentos quando crescem, né? Então, isso mesmo, Eduarda. Tem gente que fala que ele lá tem um gene ruim, que ele já trouxe aquilo. Mas muitas vezes... professora. Oi, Ian. Mas essa questão aí não entraria para o lado de um distúrbio emocional, alguma coisa assim? Sim, mas é isso que eu ia falar, ó. Ele pode ter o gene, só que esse gene pode nunca aparecer. Ele pode ter, mas nunca vai aparecer. Entendeu? Então, assim, vai muito da questão do meio. O menino tá lá morando no meio daquele local onde todos os dias atiram, todos os dias ele vê arma na frente dele, todos os dias ele vê alguém morto ali. Ele não tem muito mais chance de entrar pro crime do que um menino que não está vivenciando aquilo todo dia? Então, independente do gene que ele tiver, ele pode não ter nada daquilo, né? Independente daquele gene, o meio vai influenciar muito, mas ele pode não ser algo determinante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Meu pai bebia pra caramba quando eu era nova. Minhas recordações são momentos da bebida. Eu tive a escolha de... Eu não bebo nada, gente. Nada com álcool. Vocês vão me ver bebendo suco ou refrigerante. Eu não gosto. Mas foi uma escolha minha. Certo? Por quê? Porque os momentos que eu me lembro da bebida alcoólica são momentos ruins da minha vida.
Eu fiz essa escolha de não beber. Vocês nunca vão me ver com a cerveja na mão, um exemplo. Né? Não ser segurando para alguém. Mas, em compensação, as outras pessoas da minha família não pensaram igual. Minha irmã senta com meu pai e vai beber, um exemplo. Então, é o quê? A determinação, ela vai ocorrer, pode mesmo vir no gene, mas ela vai ocorrer com a influência do meio. Ela pode não ser determinante. Tá dando para entender nossa discussão hoje? Por que eu estou explicando isso? Para a gente falar sobre essas características, né? Então, eu posso ter uma característica da minha mãe e do meu pai no meu genótipo, né? Eu tenho a característica do meu olho, da cor do olho, do meu sangue, disso e daquilo, mas as características do meu fenótipo, ela vai modificar de acordo com o meu ambiente, mesmo que eu possa ter, né, um gene ali dentro. Vai depender muito o quê? Da minha criação. Aí você fala para mim assim, professora, mas aquela pessoa tem aquele gene? Gente, é uma briga da ciência, né? Vários estudos tentam comprovar que aquele cara, aquele assassino, aquela pessoa, aquele psicopata, ele tem aquilo, ele tem aquele gene, ele tem aquilo ali que está nele, que foi evoluindo. Mas tem muitas pessoas que conseguem ter uma vida diferente. E aí vai, né? Então, nem sempre o que está expresso no meu gene eu preciso de aparecer. Quantas pessoas têm doenças e não sabem? Não se expressa, né? E quanta gente que não tem a psicológica que fala toda hora que está doente. Então, assim, a gente vai ver que eu posso ter algo expresso, mas que não necessariamente vai estar no meu gene ou não. Então, essa eugenia, que é essa parte de eu escolher aquele que seria positivo, que seria negativo, que teria uma melhor chance de vida, aconteceu aí, né, no início aí, 1900, 1920, onde eles começaram a falar que tal raça é pura, que essa raça é melhor que a outra, né? Então, nós tivemos aí o Carlos Chagas, que foi um dos maiores pesquisadores. Hoje, a gente tem o Instituto Chagas, que ainda estuda vários tipos de doença, e que essa ciência ela estaria lidando com todas as influências. Olha só, olha o que em 1991 eles fizeram como conceito. Ciência que lida, o aconselhamento genético, olha só. É a ciência que lida com todas as influências que melhora a qualidade da raça humana, particularmente pelo controle de fatores hereditários. O que seria, então, um aconselhamento genético? Vamos lá na Angiolina Jolie, ok? Hoje. Vamos lá naquela que eu falei, aquele exemplo dela. A mãe dela teve câncer de mama, a irmã dela teve câncer de mama e faleceu. A outra irmã está com câncer de mama, não sei quem também. Aí ela fez um exame, que é o PET scan. O nome do exame é PET scan. Ele escaneia o seu corpo e olha a probabilidade de você ter células cancerígenas, né, ou predisposição para ele. E aí ela fez esse exame e verificou que ela tem grande chance de ter. Por quê? Porque ela tem uma predisposição hereditária. E aí, com isso, ela decidiu fazer uma mastectomia e retirou as mamas antes que poderia vir a doença. Isso foi um aconselhamento genético. Ela foi aconselhada após os exames que ela poderia evitar ou não. Tá dando para entender, gente? Então, o que seria esse aconselhamento genético? Seria você fazer o teste do pezinho quando a criança nasceu agora. Seria você fazer um pré-natal e saber se a criança teve alguma
modificação na gestação. Então, a gente tem como fazer. Ou simplesmente verificou lá que a mãe é um tipo sanguíneo, o pai é outro, para evitar. Gente, quando eu abri a boca de sono, vocês lembram que eu não dormi, tá? Então, tá tenso ainda. Vocês vão relembrar aí que eu posso evitar, eu posso tomar uma injeção, eu posso fazer tal coisa para que eu não tenha a doença do hemolítico, que é a antiga eritoblastose fetal, que é quando a mãe produz o anticorpo, né, na primeira gestação, e na segunda, normalmente, o filho vai ter a tipagem sanguínea diferente da mãe. Então, a gente vai falar ainda sobre ela, mas só para vocês entenderem, então, esse aconselhamento genético aí, ele pode controlar fatores hereditários. Então, para saber sobre essa discussão, eu teria que pensar em algumas questões. Então, o diagnóstico pré-natal, que detecta no feto a doença genética, ele é um aconselhamento genético? Descobri que meu feto tem problema. Qual decisão tomaria, né? Por exemplo, vai deixá-lo nascer? Ou teria um aborto para evitar o sofrimento daquele indivíduo? Ah, mas o aborto ele é praticado, mas vocês lembram que a eugenia é quando retiro um gene que ele não é dominante, aquele gene ruim? Então, será que se esse aborto acontece, isso é chamado de eugenia? Quando que isso poderia acontecer? Então, essa parte da genética, ela mostra muita coisa aí que causa discussões hoje. Então, um dos maiores problemas que se tem hoje é saber discutir sobre o problema, né? Nós vimos aí agora há pouco tempo um dos casos mais estranhos aí, que foi aquela que a criança ia fazer o aborto, né? E as pessoas se revoltaram contra aquilo. Mas ela não fez. Ela tirou porque ela não queria lembrar da pessoa que a prejudicou. Na verdade, era uma criança. Será que o corpo dela tinha estrutura para a geração daquele filho? Será se ela conseguiria ter a quantidade de hormônio que precisaria? Será se ela conseguiria produzir o leite sendo uma criança? Né? Será se o risco de vida para ela não seria muito maior? Então, assim, isso é a parte genética. É descobrir se aquilo ali ajudaria, né? Aquele estudo ajudaria aquela criança. Tá dando para entender, gente? Então, o aconselhamento genético, ele entra aí também, nessa parte do pré-natal. Ele vai estar entrando aí também, essa parte aqui da consulta, ó. Processo pelo qual o indivíduo e a família obtém informação de um possível problema genético. Vai lá, né, na consulta para verificar, tinha diabetes, tinha isso. E aí, tem vários problemas hoje em dia do diagnóstico. Então, doença de Down, né, a síndrome de Down, de Klinefelter, tem muita coisa. Então, tem aqueles casos que pode ter retardo, casal que o filho são casais consanguíneos, que a gente já falou aí dos primos. Então, tem muita coisa que são aconselhadas. E aí, os objetivos do aconselhamento genético seria diminuir aquela ansiedade que uma doença poderia trazer, pode diminuir os riscos caso aquela doença realmente acometa aquela criança, né? Pode diminuir ali os problemas sanguíneos e etc. Né? E aí, em 2006, foi criado, então, um grupo de aconselhamento genético no mundo, onde eles começaram, geneticistas, a fazer aqueles estudos mais importantes, tanto o pediatra, quanto o ginecologista, assistente social, nutricionista, psicólogo, enfermeiro e etc.
Então, várias áreas começaram a investigar tudo que era responsável por esse aconselhamento. Então, por exemplo, você vai doar sangue, você já viu eles perguntar se você já teve. Eles perguntam se você teve relação sexual com mais de uma pessoa. Eles perguntam se você já teve sífilis, toxoplasmose, rubéola, AIDS, não sei o quê. Por que isso? Porque é tudo que pode influenciar na gestação, né? Eles vão investigar se você está tendo coagulação sanguínea correta, eles vão verificar erro de metabolismo daquela mãe ou daquele filho, eles vão verificar os cromossomos para ver se teve alguma modificação. Então, tudo isso entra nessa parte do aconselhamento genético. Outra coisa importante seria ali a ética. Por quê? Porque você não vai simplesmente descobrir aquela doença e falar assim, eu não quero mais ter aquele filho. Por quê? Porque você precisa ir de olhar qual é a terapia, se tem cura, se não tem. Então, tem vários testes, tem várias formas dessa informação genética, né? Ter seu lado positivo ou ter seu lado negativo. Então, todo mundo aí, a galera da enfermagem, vai escutar muito a anamnese. O que é a anamnese? É aquela parte da triagem, quando você chega no hospital, e aí o médico chega e vai perguntar para você, você tem casos de hipertensão na família? Tem caso de tal coisa? Então, ele vai perguntar por que você está lá, né? Ele vai perguntar do seu pai, vai perguntar se sua avó, vai ver a idade dos pais, porque pais com idades avançadas pode ter alguma mutação, aparecimento de sintomas. Então, eles vão começar a fazer a anamnese, todas essas perguntas desse questionário. Então, qual seria o tipo de parto que você gostaria mais? O que não? E aí entra, né, a história da família, a árvore genealógica da família, chamada de heredograma. O que é isso? É aquela parte que eu falei para vocês. O vô pode ter tido, a avó pode ter tido, alguém lá atrás pode ter tido. Então, quando vocês veem esses desenhos aqui, ó, eu vou mandar para vocês lá no grupo, ele tá melhor para enxergar. Mas esses símbolos, né? Os símbolos, eles significam muito na genética. Por exemplo, aqui, quadradinho é a mãe. Por exemplo, não, aqui a bolinha é o pai. Quadradinho ligado com risco na bolinha porque eles casaram. Saiu aqui um risquinho dele porque teve filho. Ficou pretinho aqui é porque teve uma doença, um gene recessivo, tal. Então, tudo isso ele vai começar a verificar aí nesses exames genéticos, né? Esses exames complementares. E aí, esses laudos, eles vão demonstrar para a pessoa um diagnóstico, esse acompanhamento que as pessoas devem ter. Sobre a Down e outras doenças, a gente vai entrar depois da prova, tá? Por enquanto, só para vocês entenderem, a síndrome de Down, por exemplo, é um cromossomo a mais no 21. Então, a gente começa a verificar que na formação, eu vou ter essa diferença, ó. Tudo aqui é parzinho, tá vendo? Ó, 2 alelos juntinho, bonitinho. Olha aqui no 21, ele tem 3, ó. 1, 2, 3. Então, ele tem um cromossomo a mais, que faz com que tenha essas modificações estruturais no Down, né? E aí a gente vai falar sobre ela, vai falar sobre as outras crises, mas só para vocês entenderem, a gente vai ter aí várias doenças que elas são, que elas vieram junto, elas tiveram aí uma modificação por causa desse aconselhamento genético, que a criança teve mais chance de viver por causa disso. Só um instantinho, gente, deixa eu achar o outro slide aqui, que eu fechei ele sem querer. Então, assim, várias chances dessa criança sobreviver. Ó a provinha de vocês aqui, ó. Tantã. Cadê o negócio? Já mostra a prova aí, professor, pra gente já ir estudando. Agora! Agora!
ela modificou muito, sabe? Deixa eu abrir aqui o slide. Manda a prova, bora ver como é que tá aí, se tá tudo certinho mesmo. Ah, só isso que você quer, Ariane? Ô, Camila, manda um recadinho para mim no privado, vou colocar no grupo, tá? Manda um recadinho lá assim, professora, me coloca no grupo de genética matutino, para eu te colocar. Vamos lá. Espera aí que o negócio está abrindo. Tá lento. Mas ele vai abrir. Porque tem muito slide. Então, assim, deu para entender um pouquinho o que é esse aconselhamento genético? Então, é aquela parte onde você vai tentar detectar genes que podem trazer favorecimento ou não, né, para a vida. E aí, a gente volta um pouquinho, já que vocês já sabem o que é aconselhamento, a gente já sabe o que é a parte que a genética pode influenciar, mas ela influencia porque nós, na biologia celular, né? Nós temos a biologia celular, que ela vai estudar a célula. Dentro da célula, nós temos uma estrutura que é o núcleo. Na célula eucarionte, o núcleo está dentro de uma membranazinha bonitinha chamada carioteca. Na célula procarionte, que é a bactéria, por exemplo, o DNA está espalhado na célula inteirinha. Ele não tem a membrana da carioteca. Lembram disso lá do ensino médio? Sim ou não? Vamos lá. Sim. Para quem não lembra, eu vou colocar aqui. Pesquisar o que é eucarionte e procarionte. Então, olha só, vamos relembrar. Eucarionte é aquele núcleo que ele é organizadinho. Eu olho a minha célula, ele tem a bolinha certinha, que é em volta por uma membrana. Então, o DNA está lá dentro daquela bolinha bonitinha. Procarionte, aquela membrana não existe. Então, o DNA ele é todo espalhado, ele não tem um núcleo, tá? Como ocorre na bactéria. Ele é todo espalhado ali dentro. Então, dentro desse núcleo, eu tenho meu material genético. Meu material genético, que é o meu DNA. Então, a gente vai falar um pouquinho DNA, cromossomo e gene, que foi a pergunta que eu mais recebi esse final de semana, sobre a diferença dos três. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no slide. Vamos lá. Então, na foto aqui, né, eu tenho aqui a minha célula, dentro dela eu tenho as organelas, e aqui dentro, aqui na área mais central, eu tenho o meu núcleo. Então, o núcleo, ele vai estar principalmente aí atuando, né, na parte hereditária, ele multiplica para virar uma nova célula, né? Ele vai desaparecer na divisão celular, na mitose e na meiose, para que os cromossomos que estão dentro desse núcleo possa passar de geração para geração. Então, aqui, os componentes de dentro do núcleo, a gente vai ter aqui o nucleolo, a gente vai ter aqui como o citoplasma é aquela parte de gel que nutre, a gente tem um nucleoplasma que vai estar nutrindo aquilo ali. Lembra que eu falei que cromatina, cromossomo são a mesma coisa em diferentes momentos? A cromatina é o cromossomo todo solto, como se fosse uma linha, um novelinho de linha. Ele vai estar todo espalhado aqui dentro. Na hora que eu falar cromossomo, ele vai estar condensando, ele vai estar aqui mais forte. A gente vai chegar lá para você entender. Então, a nossa camada, a nossa membrana que está ali em volta, que é a carioteca, ela é uma parte que ela é hidrofílica e hidrofóbica. O que é isso? Tem parte que entra água e tem parte que não entra. E ela vai ter vários poros que vão ajudar
a esse núcleo, a essa carioteca, ela poder proteger o meu DNA ali dentro. Então, a carioteca nada mais é do que essa camada, do que essa película, essa parte, essa bicamada que vai estar em volta do meu núcleo, protegendo meu DNA lá dentro. E aí, ela tem pequenos poros, né, nessa membrana, que vão ajudar, né, que as proteínas entrem e saiam. Então, eu vou estar passando para o meu DNA a proteína que precisa para ele viver, para ele multiplicar, né? Então, cromatina é um conjunto de cromossomos presentes no meu núcleo. Então, vou voltar lá na fotinha para vocês entenderem. Olha aqui as cromatinas, tá vendo os risquinhos? Parecendo linha. A gente fala que é um nuvelinho de linha solto. Então, a cromatina é o cromossomo, mas quando ele está numa fase que ele ainda não está condensado, ó. Ele está todo solto. Então, a cromatina vai ser esse conjunto do cromossomo que está presente no núcleo. E a cromatina, quando ela está bem compactada, quando ela está muito junta, né, ela vai formar ali o seu cromossomo em si, a parte mais densa. Já o nucleolo, que é uma outra área de dentro do meu núcleo, ele vai ser responsável aí, né, pela multiplicação, os RNAs que estão ali dentro, os ribossomos, só para a gente lembrar, ribossomo, ele contém proteínas. Então, ele vai estar na síntese de proteína. O que é isso? Produção de proteína. Então, ele vai ser uma massa ali dentro que vai estar produzindo sempre proteína. Olha aqui na figurinha. Então, eu tenho aqui meu nucleolo, vai estar aqui na área mais interna do núcleo, a cromatina toda enuvelada aqui, ó, soltinha, que é o meu material genético. O meu envelope nuclear, que é a minha membrana, que é a minha carioteca. E aí, dentro dele, eu ainda tenho esse líquido, que a cromatina está, né, em cima dele. Na célula geral, eu tenho o citoplasma. Dentro do núcleo, eu tenho o nucleoplasma. Então, o que é isso? É a parte aquosa, onde ele vai ter aí a produção de energia, as enzimas vão estar passando ali, as proteínas estão passando ali, para que esse núcleo, para que esse DNA sempre tenha, para que ele sempre esteja filtrado, para que ele sempre esteja nutrido. E aí, a gente vai falar sobre uma parte importante, que são o DNA e o RNA. O que são isso? Eles são compostos por nucleotídeos. Nucleotídeos são açúcares, mais uma base de nitrogênio, mais fosfato. Isso aqui é química, né? Vou ter um grupo fosfato junto com um grupo timina. E aí eu tenho aqui o DNA e o RNA. Então, olha só para a gente entender melhor. O DNA é uma fita dupla. Aqui, ó. Tá vendo que tem uma fita de cá e uma fita de cá? Essa fita, então, ela é composta por nucleotídeos. Nós vamos ter umas bases nitrogenadas aí, que é a guanina, citosina, timina e adenina. Quais são essas? É elas que ligam a fita do DNA de um lado para o outro, que na hora da divisão celular, essa fita é aberta para formar um novo DNA. Por que eu estou fazendo isso aqui mais rápido? Deixa eu entender aqui rapidão. Alguém não viu isso na vida? Alguém nunca viu isso? Tá muito rápido? Escreve para mim, porque eu tô achando que vocês já viram alguma vez na vida e que tá de boa. Não? Professor, eu vi, mas só simplesmente assim, o que é cromossomo, o que é... Só isso, assim, o que é núcleo, por cima, não parte divisória, não vimos. Eu certinho. não vi. Certinho, dona Carmilda, então. Certo. Então, meninos, tá rápido desse jeito ou tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar desse jeito que tá? Tá Ou um tá pouquinho rápido, professora.
Oi, Thaisa? Tá um pouquinho rápido. Ok, então. Porque eu tô sem saber como vocês, o que vocês já viram sobre esse conhecimento, porque na genética, né, a gente já começa onde eu comecei. Mas pelas perguntas que eu recebi sobre a diferença de gene com cromossomo e tal, eu vi que tem muita gente que ainda não viu. Então vamos lá, vamos voltar. Então, meu DNA, ele é composto por uma fita dupla, e essa fita dupla, ela contém bases. Que bases são essas? Adenina, timina, citosina e guanina. Você precisa saber isso agora? Eu só preciso saber que a minha fita do DNA é dupla. A gente vai ter aula só de DNA. Vocês vão ter aula só falando dele, tá? Que é humano. Então, por enquanto, só para a gente entender, aqui dentro desse bonitinho que está aqui, eu tenho a cromatina, que é meu DNA aqui, é meu gene todo bagunçado aqui dentro, que em um determinado momento ele vai ser chamado aí mesmo, só que em determinados momentos diferentes. Então, olha só, meu DNA ele vai ter então essa base que eu tenho adenina, guanina, citosina e a timina. Que é isso, professor? Aqui, ó. Tá vendo que eu tenho a minha fita de DNA e ela é dupla? É uma fechando a outra? Por que que elas fecham? Porque sempre a citosina liga com a guanina e a adenina liga com a timina. Então, elas são fechadinhas. Até o momento que uma proteína vem cá e corta ela para virar um outro DNA. Por enquanto, eu preciso só que vocês saibam que o DNA é uma fita dupla, que ele está aqui, e que ele é composto por bases nitrogenadas. A gente vai falar da diferença da base do DNA e do RNA lá na frente. Então, pode ser agora, então. Olha só. Adenina, guanina, citosina e timina. Quando eu falo de RNA, eu vou ter adenina, guanina, citosina e uracila. Eu não tenho timina no RNA. O RNA, ele tem uma fitinha só. Então, vamos lá, só para a gente entender a diferença dos dois. Ó, vamos lá. R. Tá travando, gente? RNA é uma fita. Ácido. Professora, Oi. as atividades você vai avaliar se está certo ou errado? Porque eu já te mandei, mas pode estar diferente do que você está explicando agora. Não, mas isso aqui eu não expliquei. Eu não tem nenhuma pergunta que fala sobre isso aqui, não. Não, é porque pergunta o que é DNA e RNA, né? Não, mas aí eu ainda não expliquei o que é, não. Não, mas aí eu já te mandei as perguntas, aí eu quero saber se você vai avaliar, senão eu faço novamente. Não, não preocupa, não. Mas eu vou avaliar se tá certo ou tá errado, mas eu não vou tirar sua nota de você ter tentado, entendeu? Uhum. Não é porque, se for o caso, eu mando novamente. Não, não preocupa, não. Ó, Então tá, obrigada. RNA é o ácido ribonucleico. Estou escrevendo aí. DNA é o desoxirribonucleico. O que são isso? São açúcares, certo? Ainda é. Diferença entre um e o outro. DNA, ele é composto por base adenina. Anota. Timina, guanina,
Adenina. A Andrea colocou o quê? Citosina. Só para vocês entenderem o que é isso que eu estou digitando, ó. Essas fitinhas aqui, ó, que liga um lado do outro do DNA, ele é composto por essas bases químicas aqui. Adenina, guanina, citosina e timina. Citosina sempre liga com a guanina, timina sempre com a adenina, guanina sempre com a citosina. Então, por isso, a minha fita de DNA é ligada de um lado com o outro. Até aí, tá dando para entender? Eu só tô mostrando a estrutura dele. Ó, DNA é composto por isso. RNA, ele muda. Ele é uma fita só. Então, como o RNA ele é uma fita só, a gente vai observar ele diferente, ó. Ele vai ter uma fita só, então ele tem as ligações, mas ele não é uma fita dupla. Então, ele vai ter uracila, guanina, citosina. Vou ver a ordem que está aqui, para depois vocês não confundirem. Guanina, adenina. E adenina. Isso aqui é só a composição da fita do DNA e do RNA. Qual é a diferença na estrutura? Do DNA e RNA. A maior diferença entre os dois é que o DNA tem timina. E o RNA tem uracilo. É isso, professora? É a estrutura que forma um DNA. É a estrutura que forma um RNA. O que é DNA? Ácido desoxirribonucleico, formado por açúcares e as fitas nitrogenadas. O que é RNA? É o ácido ribonucleico, formado também pela fita. DNA, fita dupla, RNA, fita simples. Certo? Na pergunta do novo questionário, que eu não passei ainda, tem lá a diferença dos dois, diferença dessas bases. Então, DNA tem fita dupla. RNA, fita simples. Isso aqui eu só estou colocando a diferença de um com o outro, tá bom? Vamos lá. Então, só para vocês entenderem, olha aqui no desenho. Olha o RNA. Ele tem uma fita só um lado. As bases nitrogenadas dele são esses risquinhos que estão aqui formando a fita. Lembra que é citosina, guanina, adenina e uracila. O DNA, ele é dupla hélice, ó, dupla fita. Ele forma os dois lados. Ele vai estar ligando aqui as bases também. Só que é citosina, guanina, adenina e timina. Aqui é uracila, aqui é timina. Então, os dois, a diferença principal, RNA é fita simples, DNA, eu tenho aqui uma dupla hélice, ó. RNA eu tenho uracila, DNA eu tenho timina. Só isso aí, tá dando para entender? Escreve para mim, sim ou não. Porque a gente só tá falando da estrutura. Eu não estou ensinando nada ainda dentro dele. Sim? Ok.
Agora vamos lá. E aí, eu vou ter, então, dentro do meu DNA, que é a minha fitinha dupla, eu tenho uma estrutura que é chamada cromossomo. Esses cromossomos vão variar de acordo com a quantidade de espécies. Então, o cromossomo, ele vai depender da espécie, mas ele vai depender daquele tipo de DNA. Então, olhem aqui para vocês entenderem. Aquela pergunta que vocês fizeram ontem. Aqui está a dupla hélice do DNA, ó, bonitinho. Essa dupla hélice, por dentro dela aqui, ó, das ligações, eu vou ter aqui proteínas. Quando essa hélice, ela tá um pouquinho, a gente chama de desnaturalizado, que significa como se ela não tivesse condensada, eu tenho aqui a minha cromatina, meu croponema. E quando ela condensa bonitinho aqui para formar, eu tenho o meu cromossomo. O cromossomo, ele faz parte aqui do meu DNA, só que ele está na parte mais condensada de dentro dele. Um pedacinho do meu cromossomo aqui dentro é chamado de gene. Tá dando para entender isso? Vamos de novo. Eu tenho um DNA. Ele é formado por uma dupla hélice. Em um determinado momento, ele vai estar menos condensado, que é chamado de cromatina. Aqui ele está menos condensado. Quando ele começa a condensar de novo, lembra de um leite condensado e de um leite normal? A cromatina é o leite normal, de gado, aquele líquido. E o leite condensado, que é aquele mais duro, é o meu cromossomo. Quando ele começou a condensar, ele vai condensar nessa estrutura que a gente observa aqui nas fotos. Então, um cromossomo, tá aqui, cadê ele? Aqui, bonitinho. Um cromossomo, você vai enxergar ele em microscópio e tal, dessa forma. Então, essa estrutura aqui é um cromossomo. Um pedacinho dela aqui é um gene. Lembra que eu falei na aula passada que gene, cromatina, cromossomo é tudo a mesma coisa? Porque são momentos diferentes dele. Um pedacinho do meu cromossomo aqui, que eu vou verificar, é um gene. Certo? Certo até aí? Certo? Tá dando para entender? Vamos entender ele olhando no exame. Espera. Aqui. Então, eu coloco ele bonitinho desse jeito aqui nos livros, mas é porque ele é muito parecido com esse jeito aqui, ó. Quando eu vou olhar no exame, ele vai vir desse jeito aqui, os cromossomos. Vocês estão vendo que tem uns aqui que parece que ele só tem um pedacinho, tem outro que parece que tem uma bolinha, tem outro que ele tá com a bolinha certinha, tem outro que parece que ele só tá juntinho, as duas pernas, mas que ele não tem bolinha. Que é isso? O que seria essa forma de visualizar aqui? Seria isso aqui, ó. Todo cromossomo, todo bonitinho, ele é composto por duas cromátides irmãs. O que é isso? As duas perninhas aqui, ó. Uma, duas. Então, elas são irmãs, porque tá uma bonitinha do lado da outra. Ó, o cromossomo, ele é composto por duas cromátides irmãs. São as duas perninhas dele aqui, bonitinha. No meio dele, eu vou ter aqui um centrômero. O que é o centrômero? É a ligação de uma cromátide irmã com outra. Então, olha aqui. O centrômero é essa bolinha que tem nele que liga minha cromátide irmã de um lado com o outro. Só que o centrômero, ele pode ficar em locais diferentes. O meu centrômero, ele pode ficar no meiozinho, no meio, que é o metacêntrico. Ele pode ser mais para cima, que é o sub, tudo que é mais para cima ali, sub. Ele pode ser lá em cima, que é o acrocêntrico. E ele pode não ter nem perninha, tá juntando os dois lados, que é o telocêntrico.
Aí você fala, professora, eu tenho que saber isso. Olha só como que você vai olhar o exame. Ó, submetacêntrico, ó, acrocêntrico. Você consegue ver certinho essas fotos. Olha esse. O centômero está na parte principal. Olha aqui ele. Ah, ele está bem no meiozinho aqui. Olha ele no meiozinho. Metacêntrico. Ah, não, porque ele está na parte superior, que é o acrocêntrico. Vamos procurar um acrocêntrico aqui. Aqui, ó. Então, isso aqui é a forma de eu olhar um exame. É como que eu vou verificar que o cromossomo está. É como que eu vou fazer com que ele esteja visivelmente. Então, essa parte principal aqui da minha cromátide, irmã, esse meu meio, ele é o centrômero. Então, ele vai estar diretamente ligado com as minhas divisões. Isso aqui é uma foto, tá? De um exame, é uma foto 3D, que é dele mesmo. Então, o que é gene? É um trecho de dentro do DNA que forma o meu cromossomo. Então, vamos lá no chat, anota para mim. Eu vou escrever aí no chat, tá bom? Não é para você postar, não é para você digitar e tal. É para você ter no seu caderno para a gente dar continuidade. Tá dando para copiar? Professor, eu perdi aqui, não estou achando a pergunta. Ah, tá bem no finalzinho do chat, dona. Deixa eu colocar de novo, dona Carmila, para a senhora. Pessoal, vou copiar e colar de novo, tá? Não se confundam, que é porque a dona Carmilda se perdeu aqui. Achou? É questão do DNA? Isso. Só um instantinho, gente. Só.
Pessoal, vou colocar aqui no Word, só para eu poder explicar para vocês. Isso aqui é o que eu falei agora, na aula de hoje, ok? É só para a gente fixar o que eu falei hoje. Então, olha só. Qual que é a diferença principal do RNA e DNA? Ah, é porque ele é dupla hélice, é fita simples, os dois são açúcar. Qual a estrutura do DNA? Você vai falar para mim da dupla hélice, bonitinha. Você vai falar para mim a estrutura do RNA? Quais as bases nitrogenadas que compõem o RNA e o DNA? Que é a adenina, timina, citosina, guanina. 5, o que são os centrômeros? Que é essa bolinha aí do meio do cromossomo, né? Qual é a classificação de acordo com a sua localização? Se for preciso, faça o desenho para mostrar o que é acrocêntrico, metacêntrico, submetacêntrico e telocêntrico. Aí agora, depois disso, dá para falar o que é gene. Gene é uma parte do cromossomo que está expresso no seu DNA. Se alguém quiser desenhar, esteja à vontade. Professora, eu tenho que entregar isso? Não, é para deixar no seu caderno, para você poder estudar. Certo? Dúvida? Alguém? Copiaram? Certo. Para quem não copiou, tá aqui no chat, tá? Só para a gente relembrar. Nós vamos parar aqui no slide 31. Não, peraí. No slide 27. Então, olha só. Hoje, a gente falou sobre a parte do melhoramento genético, tá? A parte do monitoramento genético. E relembrou o que é gene, o que é DNA. A aula que vem a gente vai continuar. Projeto genoma e tal. Por que eu não entrei hoje com tipagem sanguínea? Que se você não saber ainda o que é cromossomo, não aprende o que é tipagem sanguínea. Ok? Faz essas questõezinhas que eu coloquei aí, tá? Porque eu acredito que ela vai ajudar vocês a fixar o que a gente falou hoje. Porque não adianta nada só eu falar sem você escrever, né? E aí vai ficar um pouco mais fácil para vocês. Mas não precisa de entregar e nem postar, tá bom? E aí, assim, essa semana a gente não tem aula quinta, né? A gente tem aula na próxima segunda. Eu vou mandar para vocês certinho, que eu acho que próxima segunda já é semana de prova, é? Alguém sabe me dizer? Sim, né? Possivelmente a nossa prova vai ser na quinta. Certo? Então, o que eu vou fazer? Segunda eu dou revisão, quinta a gente tem a prova. Mais à noite, na madrugada de hoje para amanhã, eu coloco as atividades parte 2 para vocês, porque vai entrar o que eu falei hoje com aqueles cruzamentos do azão, azinho, azinho. Segunda-feira a gente corrige tudo juntos e quinta-feira a gente faz a prova. Combinado? Dúvida? Pergunte agora.
Isso, Matheus, em poucas palavras, resumindo. Professora, eu da quarta para frente eu não copiei, porque o meu celular saiu, agora que voltou. Eu vou tirar uma foto, dona Carmilda, e mando para a senhora no seu WhatsApp sozinho, tá? Tá bom. Vou tirar uma fotinha do que eu digitei no Word e eu coloco para vocês. Pessoal, Tá para certo. quem estava com dúvida Obrigado. ainda, de nada. Obrigada, professora. Para quem estava com dúvida ainda, deu para tirar a dúvida? Deu. Então, eu vou tentar fazer dessa forma mais devagar para dar para quem nunca viu, né? Para quem nunca viu a matéria, para conseguir. Olha só, pessoal. Eu vou colocar os representantes de sala como pessoas que podem digitar, né, na aula, no grupo. Então, eu vou colocar para eles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que você quer colocar alguma coisa lá, pede para que o representante coloque, para que a gente não perca informação importante. Tudo bem? Por enquanto, Professora, só um instantinho. eu acho Só um instantinho. que dá para... Só um minutinho. Beleza. Por enquanto, pessoal, eu preciso que seja bloqueado, por enquanto. Por que isso? Porque está se perdendo informação importante ali dentro. Até passar a prova, pelo menos, eu preciso que o grupo esteja bloqueado para que vocês não percam informação importante. Porque sempre um escreve isso, escreve aquilo, tem gente que tem dificuldade, né? Então, por enquanto, eu não vou mudar, ok? Eu recebi aqui um monte de recado agora, ó. Professora, libera o grupo, faz isso. Gente, tá decidido, eu não vou liberar. Ok? A dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar no privado ou pede para o seu representante de sala perguntar lá no grupo. Vai ser liberado para os representantes, mas a gente não vai liberar agora, porque senão vai se passar informações importantes. E sempre tem um querendo responder o outro e ainda dá briga, né? Porque ainda não responde da forma correta. Lavínia, eu vou postar, mas não hoje. Ok? Porque senão vocês começam a me cobrar que eu não coloquei o slide. Hoje eu dou aula agora, dou aula à tarde, dou aula à noite. Então, não é só vocês. Então, amanhã eu posto, combinado? Certinho? Ian, pode falar. Então, eu acho que fica interessante, tipo assim, como provavelmente cada turma tem o grupo particular, manda as dúvidas dentro do grupo, que a gente, como representante, pega as dúvidas lá dentro do grupo e coloca no grupo pra senhora lá. Também acho que vai ser melhor assim, ó. Porque se mandar no privado, às vezes alguma mensagem pode se perder. Tipo, mandar no particular, entendeu? Uhum. Não, eu acredito que vai ficar melhor para vocês também. Sim. Tá bom? Certo? Então, nosso combinado está fechado? Oi, Isabela. Só para reforçar aqui, cromossomo, no caso, é o DNA condensado, né? A gente vai... Eu vou fazer diferente para vocês. Eu vou colocar um slide com a foto dos três junto e o conceito de cada um deles, tá bom? Só para a gente fazer essa diferença bonitinha. Camila, de onde você caiu que você não tem nenhum grupo? Nem o grupo da sala? Você não está em nenhum grupo de sala? Como assim? Então, grupo do quarto. Manda um recado para mim para eu te colocar no grupo de genética, eu já te falei. Coloca lá, fala oi para mim. Eu tô no seu grupo do quarto período. Tá, é porque agora na aula não deu tempo, mas eu te coloco agorinha, tá bom? Que eu tenho aula com outra turma agora. Vou sim. Para todos que entraram pela plataforma, a presença já foi dada. Eu vou tirar a foto agora de quem está online. Uma coisa importante, pessoal. Por favor, se alguém ainda não tiver acesso à plataforma,
nós vamos ter que resolver essa semana. Porque se chegar semana que vem, dia da prova, a prova vai ser pela plataforma, não tem link, não. Ok? Espera aí que eu estou fazendo a chamada. Para os representantes de sala, me chamem, por favor, só para eu saber quem é vocês, para colocar vocês como administradores. Que eu não sei de todas as turmas. Eu, Ariane, terceiro período, odonto. Ariane, agora não, Ariane, senão eu vou esquecer. Manda um recadinho. Você vai esquecer de mim? Como assim, Ariane, Brasil? Tá certo. eu não esqueço de você, não. O negócio é você falar para mim agora. Eu sem dormir essa noite. A cabeça tá ruim. Olha o que eu tô tomando. Eu tô enchendo o saco, professor. Nem Fica tranquila. A cabeça, o tic-tac hoje tá lento, menino. Já viu quando você acorda e fica pensando só bobeira? Porque aí você não dá conta de dormir mais? Desse jeito. Desse jeito, mas vai ficar bem. Gente, por favor, não liguem mais para a professora, pelo amor de Jesus. 4 horas da manhã não, pode ser horário comercial, né? Né? Eu acho legal. Pronto, gente, tirei a foto de todos que estão online. Agradeço a participação de vocês na aula hoje. Vou parar de gravar. Vou mandar para vocês